de volta com o UFSC Entrevista, e hoje nós estamos prestando esclarecimentos com relação ao descredenciamento dos laboratórios, de alguns, de 4 laboratórios conveniados com a Unimed aqui da Grande Florianópolis. Trazendo essas explicações, hoje conosco aqui no estúdio está o presidente da Unimed da Grande Florianópolis, Januir Simone, e também a superintendente da Unimed, Márcia Regina Gelar. Certo? Gelar. Certo. Gelar. Gelar, vamos lá. No bloco anterior a gente deu uma contextualizada sobre a Unimed e sobre esse problema que está gerando insegurança com as pessoas. Márcia, você poderia nos explicar como que funciona esse convênio da Unimed com os laboratórios e também o convênio da Unimed com a pessoa jurídica, no caso por esclarecimento para a comunidade universitária? O contrato entre a Unimed e os laboratórios é um contrato de prestação de serviço. Então, é claro que há uma discussão sobre como será efetuado o serviço, algumas cláusulas contratuais e o preço a ser pago por esse serviço. Em relação ao contrato da Unimed com seus clientes, no caso uma pessoa jurídica como a universidade, existe todo o rol de procedimentos que há cobertura, e esse rol é determinado pela Agência Nacional de Saúde. A Unimed se compromete, então, a dar o atendimento integral, assistência integral à saúde. E, em relação ao reajuste desses contratos, o reajuste de contrato pessoa física é um índice determinado pela Agência Nacional de Saúde. Ela determina quanto vai ser para aquele ano o reajuste, a Unimed simplesmente aplica e não tem como haver qualquer tipo de negociação. Quando é um reajuste para um contrato pessoa jurídica, a Unimed tem no seu contrato, no corpo do contrato, o indexador, normalmente o IGPM, mais a sinistralidade. O que é isso? O que é isso? Muito bem. Sinistralidade é aquilo que se calcula do quanto arrecadado foi gasto. Ou seja, se o cliente pagou R$100, quanto dos R$100 desse contrato foi gasto com assistência. Para que um contrato tenha viabilidade, tem que levar em consideração que dos R$100 gastos, 10% em média é gasto com a despesa administrativa, 4% em impostos e o restante sobra para assistência médica, para assistência integral à saúde. Portanto, toda vez que a sinistralidade está alta, se senta com esta carteira da pessoa jurídica, demonstra o que aconteceu naquele período de um ano e negocia o reajuste além do IGPM para compensar a sinistralidade. Se os serviços que a Unimed paga são caros, ela precisará repassar aos clientes. Portanto, toda vez que a Unimed procura um contrato equilibrado com o seu prestador, ou seja, um serviço de qualidade num preço adequado, ela está protegendo o cliente. Sim. E com relação ao convênio com os laboratórios, a gente falou no primeiro bloco ali como que se dá essa conversa entre você, no caso Unimed, e esse convênio, essa questão dos valores mesmo. Se existe alguma regra de mercado ou se o laboratório ele impõe o seu valor e aí cabe essa negociação por parte de vocês? Bom, existem alguns valores em que são de mercado. Por exemplo, nossa rede prestadora atual tem valores menores do que esses contratos que a gente acabou de cancelar. E todos eles estão satisfeitos, todos eles têm uma boa relação com a Unimed. Não existe uma regra estabelecida de quanto temos que pagar por cada contrato. Isso é uma relação contratual, as duas empresas sentam e chegam a um valor em comum. E só para complementar, isso que a doutora Márcia colocou, na verdade, existe uma negociação direta de empresa com esses laboratórios. A empresa Unimed e os laboratórios são os nossos prestadores de serviço. Estes valores, obviamente que eles são conhecidos e a Unimed, por ter serviço próprio, por ter laboratório, ela conhece quanto custa o hemograma, quanto custa qualquer exame que qualquer laboratório irá fazer. Obviamente que nesse custo, ela considera o investimento que esse laboratório fez, a margem de lucro que ele tem que ter, e a partir daí se estabelece um valor baseado num critério de comercialização. Pois bem, 36 laboratórios contratualizaram com a Unimed Grande Florianópolis, com os valores propostos pela nossa empresa. Apenas esses 3 laboratórios, que na verdade é um só, são
mix do laboratório principal Santa Luzia, não acordam esses valores com a Unimed. Pois bem, se nós acatarmos esses valores lá na frente serão repassados aos clientes na negociação. Ficará caro na renegociação do contrato. Então, o que nós estamos querendo é proteger a Unimed e proteger os nossos clientes de abusos de valores praticados que hoje a Unimed não concorda em negociar. Por isso o impasse, e em não negociando e entendo uma rede que atenda a todos os nossos clientes, nós, mesmo sendo um laboratório de nome na cidade, mesmo sendo um laboratório de credibilidade, a Unimed viu-se obrigada a denunciar o contrato para proteger a empresa e proteger também os abusos aos nossos clientes. A gente tem percebido exatamente isso, que existe, que os laboratórios que tiveram os seus contratos, né, os seus convênios cancelados, ele tem são tidos como referência para a população, para os clientes da Unimed. E só que, só para a gente frisar, a demanda, ela vai continuar sendo atendida, ela vai sofrer alguma alteração, para a gente frisar isso. Nós damos garantia total aos nossos clientes que nós temos rede adequada e temos condições de atender a todos os clientes em tempo normal, cumprindo toda a legislação da ANS, que tem uma normativa que é a 259, que dá o prazo de atendimento. Nós temos condições. O nosso cliente não vai sofrer impacto nenhum. Antes de tomarmos essa medida, nós estudamos tudo isso. Nós analisamos a nossa rede, a nossa capacidade de processamento de exames e, inclusive, nós temos no nosso próprio laboratório capacidade de processar todos os exames realizados pelos nossos clientes. Não é isso que a Unimed está buscando. Nós temos uma relação com os parceiros que estão conosco, com os outros laboratórios, e queremos que os nossos clientes utilizem toda a nossa rede. Os nossos laboratórios próprios estão disponíveis e os da nossa rede também. O que eu garanto para vocês é hipersuficiência de rede. Esse é um termo técnico. Isso significa o quê? Que nós poderíamos estar processando 3 vezes mais exames do que os nossos clientes têm necessidade. Então, é com muita tranquilidade e serenidade que eu afirmo, Djalma, que os nossos clientes não sentirão nenhum impacto. Nós recebemos, através de uma lista interna de discussão da UFSC, uma reclamação de um professor que já é aposentado da universidade, né? E num dos trechos dessa reclamação, ele diz que ele foi diagnosticado no final de 2010, resumindo aqui, né? Com um linfoma, eu não sei pronunciar direito. Hodgkin. Hodgkin, exatamente. E alguns dos exames que ele fez, só o Laboratório Santa Luzia e o SUS oferecem ele. Ele gostaria de saber, até busca esse esclarecimento, se algum outro laboratório, como ele deve proceder nesse caso. Pois bem, nós temos um canal de comunicação com o cliente, que é o 3216-8999. Tendo qualquer dificuldade, nós pedimos ao cliente que entre em contato conosco. Nós certamente, nós poderemos agendar o exame ou nós poderemos orientá-lo como fazer. Eu posso te dizer que é um equívoco nessa informação, porque não existe nenhum laboratório que não seja realizado pelo laboratório da Unimed. Como funcionam os laboratórios? Quando você não faz no seu parque tecnológico local, você não faz esse exame, você contratualiza terceiros, chamados referência. Isso também tem o Santa Luzia, isso tem em todos os laboratórios. Esses laboratórios de apoio, que são contratualizados, às vezes 1, 2, 3, conforme existem, por exemplo, o Álvaro, o Pardini, que se manda, o Fleury, que nós também usamos desses laboratórios de apoio, assim como o Santa Luzia. Então, todos nós temos contrato com os apoios. Por isso que eu falei que 93% dos exames foram processados em 12 horas, porque são aqui. Os demais, eles são enviados para São Paulo, para o Rio, alguns para fora do Brasil. E nós também fazemos isso. Então, não existe nenhuma dificuldade em nós podermos atender a todos os nossos clientes, inclusive nesse tipo de exame, nos exames genéticos, nos citopatológicos, de análises clínicas, todos eles nós fazemos, e o que não for feito aqui é referenciado para um apoio, assim como todos esses prestadores. Isso é prática normal de laboratório. A gente vai fazer mais uma pausa no UFSC Entrevista, tudo bem? E a gente volta na sequência, você de casa, continue conosco.